Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do Jornal da Record. A modelo que acusou o Neymar de estupro agora está na mira da polícia. Nájila Trindade é acusada de fraude, calúnia e extorsão. Reforma da Previdência. O presidente do Senado bem que tentou, mas não conseguiu antecipar a votação em primeiro turno. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. O presidente Jair Bolsonaro deve ficar internado até domingo. Ele se recupera de uma cirurgia no abdômen. Daniela Salermo, boa tarde para você. Me diz uma coisa, como é que foi o dia do presidente? Passou bem, Janine, sem nenhuma intercorrência. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, pela manhã ele fez a barba, tomou banho e fez a primeira caminhada programada para esta terça-feira. Isso deve se repetir durante a tarde. Nós temos também informações do último boletim médico que diz o seguinte: Jair Bolsonaro não apresenta dores e nem febre. Ele toma anticoagulante e também usa meias elásticas para evitar trombose. A dieta continua líquida, ele faz fisioterapia para ajudar nos movimentos intestinais. Visitas também restritas, viu, Janine? Apenas a primeira-dama, Michele, e o filho, Carlos Bolsonaro, acompanham aqui o presidente. Como você disse, a alta está prevista a partir de uma semana de pós-operatório, portanto, a partir do próximo final de semana. Janine. Obrigada, Daniela. E o plenário do Senado começou a discutir a reforma da Previdência e a votação em primeiro turno ficou para a semana que vem. Tiago Nolasco, boa tarde para você. O presidente do Senado bem que tentou, mas não conseguiu antecipar a votação, né? Oi, Janine, boa tarde a todos. Pois é, não houve acordo entre os líderes para antecipar a votação, então fica mantido o calendário que já havia sido costurado. A votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado na semana que vem e segundo turno no dia 10 de outubro. Já a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, também deve ser analisada na semana que vem, Janine. O relator Tasso Gereissati, ele admitiu fazer mudanças nesse texto, por quê? Janine, o relator admitiu fazer essas mudanças no texto para evitar mudanças de conteúdo e deixar qualquer alteração para a PEC paralela. Isso para evitar um atraso na promulgação da proposta. A PEC paralela, que inclui estados e municípios, de toda forma, ainda terá que ser analisada pelos deputados. É com você. Obrigada. Boa tarde para você. O assunto agora é a economia mundial e as negociações comerciais entre os países desenvolvidos. A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula Leyen, disse hoje em Bruxelas que um conflito comercial entre Estados Unidos e o bloco europeu só vai beneficiar os rivais desses dois países. Por rivais, a gente entende a China, principalmente. Durante a coletiva, Ursula Leyen defendeu o diálogo entre norte-americanos e europeus. Um estudo da OCDE revela que o Brasil tem uma das 5 menores taxas de pessoas com ensino superior. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico indica também que apenas 21% dos brasileiros conseguem se formar na universidade. Pouco, né? O país com o melhor índice é a Coreia do Sul. Lá, 70% da população tem acesso ao ensino superior. Novos fatos são apurados na investigação sobre o acidente aéreo que matou o time da Chapecoense há 3 anos. Uma série de e-mails trocados entre a proprietária da empresa Lamia e um corretor de seguros indica que os dois sabiam das proibições da empresa boliviana no espaço aéreo da Colômbia. Além disso, as mensagens sugerem que políticos foram favorecidos e revela também pouco caso com a tripulação. Os e-mails estão anexados a documentos que foram entregues ao Senado do Brasil. O acidente com o avião da Lamia aconteceu em novembro de 2016 e deixou 71 mortos. A modelo Nájila Trindade foi indiciada por fraude processual, calúnia e extorsão no caso em que ela acusou Neymar de estupro. A polícia concluiu que não havia elementos que comprovassem o estupro e que a modelo não apresentou nenhuma prova e que houve também tentativa de extorsão. O indiciamento vem depois do arquivamento do inquérito em que a modelo acusava Neymar de estupro. O caso ainda segue em segredo de justiça. O advogado de Nájila diz que só vai se manifestar quando tiver acesso a todos os autos do processo. O ex-marido dela, de Nájila, Stevens Alves, também foi denunciado por fraude processual e divulgação de conteúdo erótico.
Mais de 5 mil moradores já tiveram que deixar as Bahamas depois da passagem do furacão Dorian. Centenas de pessoas permanecem em regiões onde o socorro ainda não conseguiu chegar. O furacão provocou a morte de 50 pessoas nas ilhas. Hoje, o jogador de basquete americano Michael Jordan doou cerca de 4 milhões de reais para ajudar as vítimas. Na Flórida, uma tartaruga marinha com uma lança presa ao pescoço foi salva por um grupo de ativistas. Ela foi resgatada ainda na água. A lança, olha só, tem 1,5 metros e, segundo os veterinários, ocupou mais da metade do corpo do animal. A tartaruga passou por uma cirurgia e teve o objeto removido. Segundo os médicos, é apenas uma questão de tempo para que ela se recupere e seja devolvida ao mar. Este boletim do Jornal da Record termina aqui. Mais informações no portal R7.